Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Sala Debate. Eu vou começar o debate de hoje com uma frase do educador português José Pacheco, mestre em Ciências da Educação e idealizador da Escola da Ponte, um projeto educativo baseado na autonomia de crianças e adolescentes no processo de ensino e aprendizagem. A frase é a seguinte: uma aula não pode ser melhorada, uma aula deve ser erradicada, onde há aula não há inovação. No programa de hoje vamos falar sobre este e outros pontos de vista quando o assunto é fazer diferente na educação. Vamos conhecer algumas propostas recentes desenvolvidas por escolas inovadoras. Esse é o tema que inspirou a nova temporada do programa Destino Educação. Desconstrua sua ideia de escola, esteja aberto a novas experiências de ensino. Destino Educação, Escolas Inovadoras, dia 1º de setembro, 9h. Então é isso aí, anote aí, a série Destino Educação Escolas Inovadoras estreia no Futura nesta quinta-feira, 1º de setembro, às 9h. E no programa de hoje, vamos conhecer modelos de escolas que buscam facilitar a aprendizagem e principalmente ampliar o olhar daqueles alunos, estudantes ou educandos que, ao se tornarem protagonistas da sua própria educação, ampliam também sua visão de mundo. Mas como fazer isso em meio a todas as discussões sobre educação pelas quais o Brasil atravessa nos últimos anos? Para essa conversa aqui no estúdio, eu recebo Edilene Morical, ela que é coordenadora pedagógica e outras coisas, não é, Edilene, do projeto Âncora, tudo bem? Isso, tudo bem, boa tarde. Uma alegria estar com você, José, com a Ana e com o Antônio. Obrigado pela presença. Recebemos também aqui a Ana Penido, ela que é diretora do Instituto Inspirar e também foi consultora da série Destino Educação. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. E compondo o nosso time de debatedores, Antônio Neto, ele que é diretor do CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação. Obrigado, Antônio, pela presença. Tudo bem? Não, obrigado, eu que agradeço. Então vamos lá. Para a gente começar esse debate, nós vamos rodar alguns trechinhos dos episódios da série Destino Educação para já trazer o debate aqui para o estúdio com essa frase do José Pacheco, que também quero remeter à reflexão de vocês, mas vamos rodar o primeiro trechinho de um dos episódios da série Destino Educação Escolas Inovadoras. Como a gente não tem turma, não tem série, nós também não temos blocos de coisas prontas para o primeiro ano, para o segundo ano, para a série, né? Então, aqui não há limite. Tanto que nós temos crianças 11, 12 anos, que em determinadas situações chegam até conteúdos do ensino médio. E, ao mesmo tempo, a criança é atendida na sua necessidade, se também ela tem uma idade mais avançada, mas o problema está lá embaixo. Então, a gente não cria aquela coisa de somei a prova com outra prova, com trabalho, tirou a média, você passou. Mesmo que os buracos fiquem. Para a gente, ou se aprende ou se aprende. Nós não nos satisfaz uma outra condição. E para se aprender, é o tempo que cada um precisa, porque eu não posso determinar o tempo do outro. Edilene, começar esse debate com você. Para se aprender é o tempo que cada um precisa, né? Não se pode determinar o tempo do outro. Na teoria, é uma proposta inovadora, na prática, remete ali a alguns outros impasses. Queria sua reflexão sobre essa proposta, já apresentando o projeto Âncora. Tudo bem? Tudo bem. Como disse a Cláudia, né? Então, quando a gente não dá aula, né, quebra esse muro da sala de aula, a gente está com outras pessoas, a gente está com outros colegas, especialistas de várias áreas, crianças de várias idades, trocando, compartilhando saberes e fazeres. E tira uma carga tremenda das costas do professor, daquele que tem que olhar para uma turma de 30 crianças e imaginar que todas precisam aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, porque tem um conteúdo programático a ser cumprido, né? Então, a gente olha para o indivíduo, a gente consegue dar atenção a cada uma das crianças, porque a gente não está sozinho, não está solitário na escola. Ana, você que participou de muitos debates na composição dessa série, conhece algumas experiências, o que você tem a dizer sobre as surpresas que você presenciou nesses debates sobre modelos inovadores de escola?
Acho que a primeira surpresa é de que sim, essa escola inovadora, diferente, que é mais personalizada, que considera as individualidades, que usa a tecnologia, em que o aprendizado é mais mão na massa, ela existe. Ela já está aí e ela está em vários países do mundo, todos ainda, obviamente, construindo sua proposta formativa, são realmente novas, ainda não tem todas as respostas, o que é muito bom, porque elas estão sempre se perguntando, mas elas já estão navegando nessas tendências de entender que aluno é esse do século XXI, quais são as demandas dessa nova sociedade e como é que a escola pode responder a tudo isso. Antônio, inovação não quer se dizer simplesmente tecnologia, né? Queria suas primeiras reflexões nesse sentido. Até que ponto inovar dentro do processo de ensino-aprendizagem não necessariamente remete ao uso da tecnologia? No caso da educação e no caso do século XXI, o mais importante hoje é redefinir a escola, redefinir os papéis, né? Redefinir o papel do próprio professor, para que se possa chegar naquilo que é o mais importante, que é a expectativa da juventude, né? Como a Ana colocou, as competências do século XXI, elas são necessárias para qualquer indivíduo, mas a escola, para poder atender, por exemplo, uma demanda de um desenvolvimento educacional não homogeneizado, por exemplo, você poder atender um aluno com o seu talento mais do que outro, a escola precisa estar preparada para isso. O professor não necessariamente vai ser aquele que vai dar a aula, mas é aquele que vai conduzir todo aquele processo ali de conhecimento. Então, essa mudança é uma mudança que é muito radical, mas ela é necessária e muitas escolas já estão começando a investir nesse processo de transformação da sua estrutura para que possa atingir lá o coração daquele jovem, né? Para que possa atingir aquela expectativa que é fazer com que aquele jovem ele consiga desenvolver todas as suas competências. Qual é a opinião de vocês sobre essa provocação que nós trouxemos no início, a fala do José Pacheco sobre a sala de aula especificamente, né? Queria trazer esse ponto de vista. Ana? Eu acho que a gente precisa mesmo implodir determinadas fórmulas que já não se justificam mais. Então, por exemplo, a gente tem aulas hoje de geralmente 50 minutos. Esse tempo foi determinado quando esse era a média de tempo que as pessoas consigam prestar atenção a uma aula expositiva. Hoje, com essa nova geração, eles geralmente conseguem se concentrar por 7 minutos. Então, a gente continua fazendo coisas com base em elementos, em perfis de alunos de um mundo que já não existe mais. Então, a estrutura aula, ela também foi pensada no século XIX, no século XX. Aquela história, aluno do século XXI, professor do século XX, a escola do século XIX. Exato. Então, a gente está reproduzindo uma coisa que a gente não se pergunta, mas por que eu ainda faço assim? Por que precisa ter aula? Por que tem que ser uma aula expositiva? Por que o professor tem que ser só um transmissor de conhecimento? Por que a gente não pode quebrar esses muros e aprender no pátio, aprender em espaços com móveis mais flexíveis, em laboratórios, na comunidade, na praia? Enfim, a ideia não é ficar tudo flexível demais e você não ter uma intencionalidade pedagógica. Mas se a intencionalidade está aí, por que não questionar os modelos e tentar fazer de outra forma? Agora, é claro que não existe uma bala de prata, né? Não existe uma solução rápida para esse tipo de processo. Os debates são intensos, haja vista os debates sobre o currículo brasileiro, a base curricular comum, os debates sobre as metas do Plano Nacional de Educação. Edilene, existem professores também que não se adaptaram à proposta do âncora, por exemplo, e tentaram e pediram para retornar a uma prática convencional. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, do desafio também que é para comunicar com o professor que está tentando também se reinventar nesse processo. Pois é, não existe professor formado para isso. E é muita pretensão achar que a gente vai conseguir formar professores. O que é necessário, o que eu sinto, a gente recebe no âncora muitos professores, né, sedentos por mudança, querendo uma luz no fim do túnel, e o que a gente percebe é que é preciso isso, a vontade de mudar, é ter essa convicção que a escola ela não está dando conta mais dessa sociedade, que essas crianças não estão felizes na escola, e nem os professores, e nem os gestores, e que se tenta de todas as maneiras encontrar artifícios para dar conta disso, mas se torna apenas maquiagem, não se vai ao cerne da questão, na estrutura. E não é estrutura física. Quando a gente fala
sem aula, sem paredes, não é essa parede física somente não, a parede interna. Então, o que nós tivemos que fazer? Uma reflexão muito profunda da escola que tivemos. E começar a pensar onde de fato eu aprendi. Foi na aula. E a gente se dá conta que a gente aprende de muitas maneiras. E a escola é um excelente espaço de encontros, promover as relações interpessoais, muito mais do que ter alguém que ensine algo. Porque todos aprendem. Todos podem aprender através de livros, da internet, das pessoas. E quando a gente se dá conta disso, aí sim a gente se vê no papel de educador. E esse educador, ele se encontra também numa equipe, porque sozinho ele não vai conseguir. Ele só vai mudar, no máximo, um jeitão de dar aula, né? Ou dinamizar mais a aula. É insuficiente. Nesse sentido, Antônio, você que representa o Conced, né, se relaciona diretamente com secretários de educação, já esteve à frente da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro e sabe lidar com a coisa pública e os desafios da política pública nesse sentido. O Brasil ainda é um país que tem na avaliação um processo que faz parte da sua política educacional. Como é que você imagina uma transição entre várias propostas inovadoras, que ainda são exceção, para uma política pública de fundo em que pudesse incluir muitas dessas propostas no dia a dia da escola pública? O primeiro ponto é que o Brasil está avançando, né, nos últimos anos, principalmente na ideia de que é possível mudar o ensino médio. Então, hoje já existe um debate voltado para a transformação do ensino médio. No caso, o Conced, ele trabalha muito com as secretarias que trabalham com 85% da oferta de ensino médio no Brasil. E o primeiro passo é que o Brasil estabeleça uma base comum curricular. Essa base, ela será um ponto de partida para que a gente consiga, pelo menos, trabalhar aquilo que é o essencial para todos os jovens. Os jovens precisam ter acesso a conhecimentos, eles precisam ter acesso ao mesmo direito de conhecer. O fato é que, para darmos um salto do ponto de vista de mudar a educação e trazer essas propostas inovadoras, é necessário que se estabeleça políticas públicas muito coerentes e que tenham a coragem de fazer essa transformação. Isso é o ponto principal. É preciso ter coragem de querer mudar a realidade que hoje está. Como a Ana colocou, nós temos uma estrutura educacional que é a mesma da Revolução Industrial. O mundo hoje é completamente diferente. Hoje o jovem ele é bombardeado de muitas informações e a escola não pode pensar que ela é que vai passar o conhecimento para aquele jovem. Esse mundo acabou. Então, o papel do professor ali ele passa a ser outro, de mediar toda essa informação que existe em prol de uma formação que esteja na expectativa daquele jovem. Então, é possível fazer vários caminhos de formação para os jovens, mas é preciso organizar as escolas para isso. Então, o primeiro passo é estabelecer uma base, o segundo passo é discutir modelos de ensino médio e de educação básica para o país. É possível fazer isso, sim. Agora, é necessário que a gente reorganize toda a escola. Isso passa exatamente por fazer uma nova formação de professores, redirecionar e organizar currículos, potencializar, né, a criatividade e a inovação nas escolas. Isso é possível e eu acho que o poder público tem condição de patrocinar isso muito bem. Vamos lá, vamos trazer mais alguns jovens para este debate, trazendo novos trechos desses episódios, né? Lembrando que a série Destino Educação foi realizada, serão 12 episódios, um deles fala sobre escolas da Inglaterra, escolas da Colômbia, do Brasil, da Argentina. Vamos rodar alguns trechinhos aí para trazer a perspectiva dos alunos também. No semestre passado, a gente fez uma autoavaliação, todo mundo. Aí eu mesma eu senti que eu tinha que ir para o pré-desenvolvimento, porque no desenvolvimento eu estava muito libertado e eu não conseguia terminar meu roteiro no prazo. Aí eu fui para o pré e agora eu estou conseguindo. My first work placement was with Sirona, and that was really good actually because it gave me a lot of experience on what to do in media and how to work with a boss that wanted deadlines like made, and if I didn't meet those deadlines then I would be in trouble for it. I wouldn't be doing the right thing. Bom, e nós temos duas questões que eu vou trazer para vocês. Uma da criança justamente se autoavaliar e promover ali uma reflexão sobre a sua prática, e uma outra já também, no caso do estudante da escola da Inglaterra, já voltado para o ambiente onde ele queria trabalhar. Queria só seu ponto de vista nesse sentido, Ana. Essas duas práticas no diálogo com o aluno.
Então, a coisa mais importante, né? O Antônio falou da questão da Base Nacional Comum, do currículo. Fundamental, esse currículo tem que fazer sentido para esse aluno. Ele tem que entender que aquele currículo está preparando ele para a vida e tem a ver com a realidade em que ele está inserido e com seus interesses, né, suas vocações, suas aspirações. Então, quando o Caio fala de que ele é capaz de avaliar se ele está indo bem, se ele está confortável no desenvolvimento, ou se ele tem que voltar para a fase do pré-desenvolvimento, é porque ele está vendo sentido ali. E ele está dizendo, isso aqui está muito difícil, eu quero aprender isso. Então, para eu aprender isso, eu tenho que voltar um pouquinho para me preparar para aprender. E é fácil entender isso no dia a dia? No professor não ter aquela sensação de não estar conseguindo ensinar e isso também trazer uma reflexão para o professor? Você sabe que eu acho que hoje o maior sofrimento do professor é achar que ele não consegue ensinar. Então, o processo de desengajamento dos alunos, de dispersão, deles não conseguirem avançar, isso causa muito sofrimento ao professor. Né? Ele não acorda dizendo, eu quero agora não ensinar os meus alunos. Né? Ele vai para a escola com essa missão. E aí, quando o aluno não aprende, é muito frustrante. Então, quando ele consegue gerar práticas que são mais significativas e, por isso mesmo, trazem o aprendizado real, tem uma satisfação por parte do professor. Agora, ele não foi preparado muitas vezes para entender qual é a necessidade do aluno, para conseguir responder. Então, quando a gente fala do professor, por exemplo, como designer da aprendizagem, o que o designer faz? Ele entende a necessidade da pessoa que vai usar um serviço, usar um produto, e ele tenta desenhar a solução melhor possível para aquela pessoa. Esse é o professor, ele entende qual é a necessidade, a peculiaridade daquele aluno e ele vai desenhar um processo formativo que tenha a ver. Nessa prática de entendimento da vocação do aluno, da necessidade do aluno, do educando, numa certa trajetória, Edilene, te pergunto, identificar não disciplinas, mas vocações em determinada fase pode realmente ressignificar a trajetória dele durante o ensino fundamental, o ensino médio? Quando a gente rompe a barreira da aula, a gente consegue, voltando, né, olhar de novo esse ser humano que está ali, que tem sua história, tem suas necessidades, as suas dificuldades. Então, para nós todos são especiais por esse motivo. Esse menino, ele vai construir o seu roteiro, a sua forma de aprender, de acordo com este perfil. Então, ele é único. Né? Ele pode coincidir, o que ele quer pode coincidir com um colega, com o outro, desenvolver um projeto, uma pesquisa, e de preferência que tenha sentido real e concreto, que vá para a mão na massa. Né? Mas ele vai ter que... E até filtrar coisas que não façam tanto sentido para ele, se vai ser mais de exatas, humanas, química, línguas. O Caio, por coincidência, é meu tutorando, né? É o que acompanha o desenvolvimento do Caio. Graça, né? Muito libertário. Demais. E agora, com a nossa discussão, olha só. Estes meninos, eles fazem parte de um grupo de responsabilidade da Horta. Eles entraram em contato com o Broto Brasilis, que é uma comunidade que cuida, né? Consegue cultivar de maneira sustentável. Este pessoal veio para criar laços conosco, criando comunidade de aprendizagem e entrar em contato com um restaurante que consegue reutilizar o excedente orgânico ali para uma composteira. Enfim, se teias de saberes. E no roteiro dele tem isso. O que é a compostagem? O que é sustentabilidade? Né? Quais são os elementos necessários para uma planta crescer de maneira sadia? Quais são as plantas amigas para serem plantadas? Qual é a época do ano para cada tipo de planta? Na minha comunidade tem algum bairro? Caio, por exemplo, ele está num projeto que, junto com a Secretaria do Meio Ambiente da nossa cidade, já tivemos reunião com a secretária e com o prefeito, pleiteando um terreno público ocioso para a gente cultivar ali. Antônio, nesse sentido, o envolvimento com o entorno da escola, com os empreendimentos no entorno da escola, com a comunidade no entorno da escola, é fundamental, né? Até para que a inovação não fique dentro de uma bolha de excelência, mas que não dialogue com outros ambientes no seu entorno. Que práticas você vê de transição, de modelos que poderiam ser aplicados no entorno de escolas com propostas inovadoras? Olha, é claro que depende muito dos ambientes onde elas estão inseridas. Bom, eu consigo ter uma dimensão de escola onde, primeiro, a escola precisa conhecer, né, qual é o seu papel. E aí depois ela abraça a comunidade, né, ela tem que entender em que local ela está inserida. Então, o primeiro ponto para mim, que eu acho que passa pela questão do jovem, que ele colocou, a questão de voltar atrás, né, que é um papel muito importante para a escola e que hoje, no século XXI, se torna fundamental.
ela tem que tornar possível que esse jovem consiga ler o mundo. Ele consiga ler o mundo, ele consiga ter capacidade de tomar decisões sobre a sua própria vida. Então, o jovem hoje, ele necessita desse suporte da escola, e a escola tem que estar preparada para isso. Aqui mesmo no Rio, foi desenvolvido, e lá na Secretaria do Rio, foi um programa de escola com desenvolvimento de competências para o século XXI. E um dos grandes elementos dessa escola era que os alunos eles precisavam entender a escola e depois eles precisavam entender a sua comunidade. Então, todos os trabalhos dessa escola, a partir do segundo ano, deveria envolver algum tipo de intervenção comunitária. Eles precisavam entender em que local eles estavam inseridos e o que eles poderiam fazer para a sua própria comunidade e o quanto aquela comunidade poderia fazer para a sua própria escola. Então, esse processo é um processo que não vive separado da escola. A escola precisa estar ligada totalmente à sua comunidade. Mas o primeiro passo que a escola precisa fazer é com que esse jovem consiga entender em que mundo ele está inserido. Ele precisa fazer isso de forma consciente. Ele precisa saber que aquilo que ele faz na vida dele tem uma consequência direta para ele e para outras pessoas. E o que ele faz na sua comunidade tem uma consequência para a sua comunidade e para as pessoas daquela comunidade. Então, a escola construir isso é a grande inovação hoje no século XXI. Ela precisa preparar esse jovem para a vida, para ele saber decidir, para ele saber se comportar, para ele poder ter um pensamento crítico e analisar o mundo e tomar a melhor decisão. Esse é o papel da escola. O papel mais difícil, mas é o fundamental a ser feito hoje. Agora, muito se fala também, Ana, da estrutura das escolas, né? Num país como o Brasil, quadra de esportes, a merenda escolar, o ambiente da sala de aula, a climatização. Mas em alguns exemplos da série, salvo engano, da Dinamarca ou também da Inglaterra, algumas escolas se adaptaram ao seu ambiente para poder fazer uso também do que estava sendo feito nessa região. Acho que no caso da Inglaterra, muito uma discussão sobre formação para audiovisual, para mídia. Isso foi uma oportunidade para uma escola que não tinha uma estrutura tão adequada, né? E aí o pessoal que está pensando a reforma do ensino médio no Brasil tem essa preocupação, né, de fazer com que o ensino regular, nessa fase de já preparação muito próxima para a vida adulta, ela esteja muito imbricada, articulada com a capacitação desses jovens para estarem no mundo, como o Antônio Neto falou. E isso significa ele experimentar práticas profissionais, né? Então, ali na Bath School, na Inglaterra, eles foram pesquisar o que eram as vocações de mercado daquela região, identificaram que produção audiovisual e produção de games e aplicativos também era uma coisa importante, e aí trouxeram isso para dentro da escola. E os meninos, então, que vão para essa escola, eles querem viver essa experiência em que eles podem aprender o currículo regular, mas também podem não só aprender esses ofícios, mas ter experiências de vida, porque eles estagiam em empresas da região que vão se envolvendo também com a escola, eles desenvolvem projetos dentro da escola, eles criam telejornais dentro da escola. Quer dizer, que bacana, não é? Eles podem nem vir a ser jornalistas ou trabalhar com mídia, mas eles estão desenvolvendo uma série de capacidades que estão fazendo com que eles, de fato, tenham as tais competências para dar conta dos desafios que os esperam. Não vai esperar sair da escola para que esses desafios cheguem e eles possam enfrentá-los, né? A gente precisa, a nossa missão enquanto educadores é preparar antes. Até porque, Edilene, a sua opinião sobre esse ponto de vista do mercado de trabalho, né? Muito se debate também o modelo da escola formadora para o mercado de trabalho, olhando apenas para o mercado de trabalho e não contemplando muitas outras vivências necessárias. Mas também é importante entender de que essa inovação pode ter diálogo com práticas que vão complementar a formação do indivíduo, inclusive para o mercado, né? Exatamente. Esse cidadão preparado para o mercado de trabalho, ele não está dissociado o cognitivo da forma de se relacionar, né? Ele é uma pessoa só. E o espaço escolar, ele deve ser promotor dessas relações sadias. Participação ativa e plena de todo o grupo, né? As crianças, educadores, nas decisões mais elementares, como se vai ser ou não o alimento orgânico servido no almoço. É muito importante todos participarem. E, com certeza, este cidadão
que participou ativamente das decisões escolares, que colocou sua opinião, que foi estimulado a refletir, que foi estimulado a se autoavaliar, ele vai ter um diferencial. Né? E a gente tem visto até empresários buscando formas de educação inovadora para começar a repensar a sua organização. Nesse sentido, Antônio, pegando carona no que a Edilene falou, o empoderamento do indivíduo, né, trazendo não só a politização, mas a participação em debates desde a sua infância. Né? Como é que você interpreta esse tipo de conduta, observando que essa participação em debates pode começar de uma forma cedo, realmente, não necessariamente só no ensino médio? Na verdade, desde do ensino fundamental, essa criança já precisa ser instada a se posicionar, a participar, a ter maturidade para tomar decisões, para falar em público. Quer dizer, essa competência é uma competência que vai ser muito cobrada dela no futuro. Então, desde a infância, essa criança precisa já ir desenvolvendo a sua responsabilidade, a sua autoestima, a sua capacidade de se posicionar, que é o pensamento crítico. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento para qualquer área. Né? Então, o mais importante é que a escola consiga formar integralmente esse jovem, né? Que é o pensamento da educação integral é exatamente isso, né? Ele já conseguir desenvolver a sua capacidade de gerir seu tempo, de gerir suas emoções, né? de estar lá numa turma com os outros colegas e ele não se indispor com os colegas de forma muito imatura, ele consiga controlar essas emoções para viver num ambiente social. Isso é escola. Escola é isso. Escola é desenvolver integralmente esse jovem. Isso foi se perdendo com o tempo, né? A escola foi se tornando muito conteudista e de um determinado momento, apenas para o garoto chegar numa universidade pública, e reducionismo ao mercado de trabalho. É claro que todo jovem vai chegar ao mercado, porque o mercado ele é múltiplo, ele não é um mercado para uma empresa, ele é um mercado para qualquer atividade. Então, esse jovem precisa estar preparado para lidar com esses desafios de qualquer mercado. Então, essas competências são fundamentais e elas precisam ser desenvolvidas desde a infância. Saber falar bem, saber se comunicar bem, usar a língua materna de forma que o outro entenda e que ele possa expressar suas ideias claramente. Isso são competências indispensáveis, isso é formação integral. Já já nós vamos voltar ao assunto conteudismo e nós vamos trazer outras provocações para vocês aqui no Sala Debate. E no próximo bloco também representantes da plataforma de ensino Geek participarão pela internet para compor esta discussão conosco. O Sala Debate vai para um rápido intervalo e já já a gente volta para falar sobre escolas inovadoras. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate para falar sobre os impasses da inovação nas escolas brasileiras. Conosco aqui no estúdio a Edilene Morical, ela que é a coordenadora pedagógica do projeto Âncora, a Ana Penido, diretora do Instituto Inspirar e também consultora da série Destino Educação Escolas Inovadoras, e o Antônio Neto, ele que é diretor do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, conosco aqui no estúdio. Ana, nós falávamos há pouco no intervalo sobre os impasses para o diretor da escola, para dar esse primeiro passo, né? Queria que você trouxesse essas primeiras reflexões para orientar, não, mas para inspirar alguns diretores de escolas. Então, quando a gente estava construindo essa série de programas, né, a intenção era muito como que a gente pode inspirar essas escolas para que elas se repensem. E não é um processo fácil, né? A gente tem muitas regras, inclusive, na educação, que as pessoas dão como definidoras e tem muito pouca margem ali para quebrar com elas. Mas eu acho que é muito importante que o processo de inovação seja orgânico, que os problemas já estão aí. Então, por que a gente não pega esses problemas e vamos começar a pensar soluções para esses problemas? Se a gente dá uma aula expositiva e a gente não consegue engajar o aluno, o que a gente pode fazer para engajar esse aluno? E a gente tem feito processos muito interessantes de fazer escutas com professores e alunos e fazer até oficinas de cocriação em que professor e aluno juntos vão tentando encontrar novos meios, mas obviamente que
assistir, por exemplo, essa série, vai dando uma série de referências, porque não precisa começar do zero. Já tem muita coisa acontecendo por aí que eu posso utilizar, né, como inspiração para poder fazer a minha mudança. Antônio, há duas vertentes para a interpretação de como inovar na escola. Quais são os seus pontos? Inovar na escola é preciso, primeiro, ter em mente que vai ser necessário desmontar uma certa estrutura de organização da escola. A escola ela precisa ter consciência de que aquela organização que hoje existe, ela não vai funcionar para aquilo que nós pensamos que é inovar, que é exatamente mudar a dimensão da aula, mudar como o professor ele trabalha o conhecimento com os seus jovens, como o jovem transita por dentro da escola e dentro dos componentes curriculares. Ele não precisa estar segmentado do jeito que é hoje, mas ele precisa ter possibilidade de buscar outros conhecimentos de uma outra forma. A escola precisa mudar. E o que eu vejo que é uma grande dificuldade hoje é a escola ter essa consciência de como fazer a gestão para essa inovação, né? É muito difícil hoje ter dentro de um ambiente, principalmente numa escola pública que trabalha com uma rigidez normativa muito grande, é preciso mudar essa estrutura de regras, de leis, para que a escola possa ter essa capacidade de inovação. E, além disso, né, os professores e gestores, de modo geral, precisam ter uma formação para entender como fazer a inovação e fazer gestão dessa inovação. Não é tão simples como a gente imagina. Edilene, fazendo um exercício aqui, já que o Antônio trouxe a questão da escola pública, se você tivesse ali na condição de diretora de uma escola pública, 1000 alunos, uma estrutura curricular já baseada numa série de critérios, vivendo questões como escolas ocupadas, como o Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro viveram recentemente, que passo você daria num primeiro momento, é claro que não estou falando de mudança de legislação, num primeiro momento para, olha, segunda-feira de manhã chegaram 1000 alunos assim, o que você pode tentar trazer de reflexão nesse sentido? Eu passei por uma experiência radical. Nós chegamos no outro dia, virando tapete, vamos começar do zero. Mas para 1000 alunos eu não aconselharia, tem que ter um passo de cada vez, né? Eu acredito que a primeira coisa é sentar, todo mundo se debruçar no projeto político-pedagógico da escola. Não aquele projeto político-pedagógico, Ctrl-C, Ctrl-V, que depois vai para a gaveta, mas um projeto político-pedagógico vivo, real, que pulse. E todos olhem para esse projeto e se encontrem. Meu papel nesse projeto é este. E aí dialoguem. Como a gente vai fazer então? Qual o próximo passo? E todos juntos consigam dar esse próximo passo. E agora? A gente chama muito no âncora de andaimes, né? A gente sabe onde quer chegar, mas não se sai da autonomia, não sai da heteronomia e passa-se para a autonomia como um passe de mágica. É uma construção, é uma mudança de cultura. Entre as disciplinas, entre as funções. Entre romper a questão da hierarquia escolar. O diretor é mais um educador. Como a servente escolar, como o jardineiro, como o porteiro, todos são educadores, então todos devem ser convidados. Mas ele faz gestão de recursos, por exemplo, né? Olha, é infinita, exatamente, é infinita a possibilidade dessas pessoas e a necessidade delas se engajarem nesse projeto político-pedagógico. E cada escola, cada comunidade, cada forma de organização é que vai dizer como a gente muda. Então vamos lá, vamos ouvir alguns professores, né, Ana? Já que você falou agora há pouco sobre os processos de escuta, vamos trazer aí alguns depoimentos de professores que participaram da série para trazer novas provocações para os nossos debatedores. Eu sou formado em Educação Física. Meu começo aqui foi como voluntário. Não entendia nada, né? Super, nossa, educação diferente, tal, liberdade para as crianças. Não entendia. Via a criança em cima da árvore. Nossa, que lindo, vem, desce, não quero, não sei o quê. Não, desce. Achando maravilhoso e achando que isso era legal, né? E não, né? Não entendendo a questão do limite para as crianças. E aí o aprendizado é todo dia observando os colegas dando feedback. A formação ela se dá na prática. Eu preciso fazer uma tutoria, então eu faço primeiro uma tutoria com a Edilene, por exemplo, foi o que aconteceu, e com a Cláudia, e a partir dessa tutoria começa a minha formação como tutor. Eu percebo o que é essa escuta, né? O que é escutar a criança,
investigar os temas a partir do interesse dela, ao mesmo tempo que eu estou conhecendo, são vários desafios. Ana, uma escola inovadora também tem limite no seu processo, né? Queria que você refletisse um pouquinho sobre esse ponto que o professor trouxe. Tem o limite, agora é muito interessante, eu acho que tá as duas coisas associadas, né? É o limite, mas é um limite que é construído junto com o próprio aluno. Não é uma regra imposta assim aleatoriamente, né? Então, quando esse tutor senta com o aluno e vai entender quais são as demandas que ele tem de aprendizagem e quais são os interesses desse aluno, eles juntos vão construindo o percurso que tem que ser feito e os limites também. Olha, você não vai poder fazer só o que você quiser, porque você vai precisar aprender isso. E é por isso que tem adulto dentro da escola, né? Porque o adulto já viveu, tem mais experiência, estudou para estar ali como educador. Então, ele tem noção de dizer para o aluno, isso é o que você gosta, mas isso também é o que você precisa e você ainda não sabe. Mas a gente junto aqui vai entender e ele vai também perceber que precisa. E aí o limite vem da orgânica, incorporação, né? Do desejo também, porque todos querem avançar. Vamos lá, Edilene, essa é para você, mais um depoimento de um professor ou de uma professora da série Destino Educação Escolas Inovadoras. I think, like any school, they expect us to kind of maintain high standards and to engage with the students in a really positive way. But I think working here rather than working in another school, it's about being innovative and creative, and where we're such a small team, we really have to work collaboratively with other people. I have to share my ideas with business and science and game design to see where we can help the students develop their skills in a really broad, all-round way, rather than just doing English in English. Essa é a escola da Inglaterra, né, Edilene? Essa questão da interdisciplinaridade, seus pontos a respeito de uma provocação como essa, de que maneira os professores podem tentar produzir seus conteúdos associados, pensando num projeto pedagógico anual e também em diálogo com uma formação mais abrangente. A interdisciplinaridade, ela está na vida, né? Basta a gente observar a vida que a gente enxerga a interdisciplinaridade. E quando a gente ouve a criança e tem uma equipe de especialistas, que a gente sabe que pode se amparar. Eu não entendo tudo de biologia, falar de células eucariontes e procariontes, seres autótrofos e heterótrofos. Você se lembra dessa, Ana? Se lembra dessa? Eu não lembro mais nada. Lembra, Antônio? Se eu não sei, a criança está nesse meio, eu tenho um especialista do meu lado que, olha, vamos marcar com ele tal dia, tal horário, e vamos ver o que ele pode te ajudar. Aí a gente está junto com alguém. Então, a gente não precisa saber tudo. E a interdisciplinaridade, ela é fundamental. Fragmentar a escola em conteúdos programáticos, em matriz curricular, é um crime. É a gente negar a vida. É fazer uma bolha dentro da sociedade e depois querer que essa bolha dê conta de resolver os problemas sociais. Então, vamos trazer. A escola não tem que trazer pessoas para dentro, mas ela também tem que estar fora, né? Os problemas estão na comunidade, os problemas estão nas casas das crianças, os problemas estão na vida. Então, é a partir deles que a gente, então, se utiliza das disciplinas curriculares para resolver estas questões. Então, nosso papel enquanto educador é ajudar nesse olhar. Como disse a Ana, o educador, ele tem uma experiência de vida, ele tem uma formação para estar ali com aquelas crianças, mas ele não é o único. Vamos lá, Antônio, mais um depoimento, este agora reservado a você. Vamos ver se você mata no peito. Inicialmente uno lo que hace es hacerle un punto de partida. Yo como analista observo que él entiende como fracción. Entonces de ahí pueden salir miles de respuestas, porque eso depende de cada estudiante. Entonces hay unas respuestas muy acertadas. Entonces el pelado dice, una fracción es un número debajo de otro. Es una respuesta válida, sí, es un número. Si tú lo miras, es un número debajo de otro. Me puede decir, no, mira, lo que pasa es que una fracción es una razón. Ah, este pelado comprende más que es una fracción, una aproximación a una fracción. Hay otro que me dice, no, yo no sé. Ahí colocan, no, ni idea, no tengo ni idea qué es eso. Entonces, ahí es donde uno empieza a trabajar, porque las respuestas, dependiendo de cada persona, son totalmente diferentes. Pois é, Antônio, a resposta dependendo de cada aluno é a diferença, essa experiência do Instituto Fontan, na Colômbia. Na verdade, o grande desafio para o professor e para o educador de modo geral é ele conseguir, né, acompanhar
o seu aluno. Quer dizer, aquele estudante que está ali tem vida, tem vivências diferentes, tem uma base de formação muito diferente, principalmente no país, no Brasil, onde você tem uma desigualdade muito grande de acesso à educação pública. Os jovens chegam com formações muito diferentes. E o grande desafio do professor numa escola que esteja focada no jovem, né? Porque hoje a escola ela não está focada na juventude, e esse é o passo que tem que ser dado, ela está muito focada em como o professor vai dar aula, né? No currículo, né? Como a professora colocou, e não no aluno. E como é que a gente observa o aluno? Isso tem técnica para isso, isso não é um mistério. O que precisa ser feito é organizar todo o processo educacional da escola, no seu próprio projeto, de forma que o professor consiga dedicar o tempo de observação, que é a avaliação da aprendizagem, nessas dimensões. Quer dizer, então, o professor tem que estar preparado para avaliar o aluno em várias dimensões e nessa dimensão, onde ele consiga perceber esse desequilíbrio. A grande dificuldade hoje é exatamente esse entendimento que muitas vezes a escola faz de como fazer a avaliação do seu aluno. Então, por exemplo, numa escola onde nós estamos imaginando que ela foi toda pensada para o desenvolvimento das potencialidades da juventude, esse currículo tem que estar integrado, ele precisa entender que tudo faz parte de um mesmo conhecimento. Os professores precisam trabalhar em conjunto, de forma colaborativa, onde as aulas sejam organizadas em conjunto, para que o aluno perceba que há uma... todo, né? Exatamente, uma correlação em tudo que ele está estudando, e a avaliação vai ficar um pouco mais fácil, porque ele vai conseguir identificar as dificuldades dos jovens num processo muito mais organizado. Então, a escola precisa estar mais organizada para que isso aconteça. Não é uma dificuldade grande. É hoje numa escola fragmentada como nós temos, mas numa escola organizada, pensada para o jovem, acredito que não. Não está levantando o dedinho aqui, eu só preciso chamar o Eduardo Bom Tempo rapidamente para dar as boas-vindas a ele. Eu já, na sequência, trago a palavra para você, Ana. Vai conversar conosco agora o Eduardo Bom Tempo, ele que representa a plataforma de ensino Geek e vai tentar dialogar conosco a respeito dos desafios e das conquistas relacionadas à tecnologia, ao ambiente digital, ao modelo que também pode ser associado à interação entre profissionais. Eduardo, como você está? Tudo bem? Olá, tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela participação no nosso debate de hoje. A gente está aqui com a Ana, com a Edilene, com o Antônio Neto, falando justamente sobre inovação, né? Só que no início do programa eu trouxe a provocação de que tecnologia pura e simples não é inovação. Como é que você interpreta um pouco os usos que foram feitos dentro da plataforma Geek nos processos inovadores recentes? Olha, eu acho que a afirmação ela é 100% correta. E ao longo desses 5 anos que a gente trabalha aqui na Geek, a gente percebeu que a tecnologia por si só ela não resolve o problema, né? E, inclusive a forma que você desenvolve a tecnologia, para quem você desenvolve, é crucial no processo de introdução do processo de aprendizagem. Então, por muito tempo a gente acreditou que desenvolver a tecnologia para a escola do futuro era o caminho, né? Mas a grande verdade é que essa escola do futuro ela ainda não existe em escala, né? O modelo tradicional de educação, tanto no setor público quanto no setor privado, é o que existe atualmente. E como empresa que está, enfim, nascendo, que está desenvolvendo tecnologia e precisa sobreviver, de alguma forma você precisa se adaptar, né, ao ponto de desenvolver soluções que funcionam no modelo atual de escola, né? E isso a gente aprendeu ao longo desse processo, vendo que muitas vezes uma tecnologia muito disruptiva cria um medo no professor de ser substituído, que faz com que ele feche a porta da classe, barre tua tecnologia e você nunca mais vai conseguir chegar nos alunos ou engajar alguém no processo de aprendizagem. O desafio desde os tempos modernos lá de Charlie Chaplin, da substituição do homem pela máquina, que passa ano, entra ano, nós seguimos com as gerações. Há um temor nesse sentido, né? A adaptação ao seu tempo não é tão simples, né? Exatamente. Então, o aprendizado é que cada vez mais você precisa trazer o professor, que é um personagem crucial, né, no processo de aprendizagem, para o teu lado, desenvolver soluções que ele consiga perceber ganhos no dia a dia, né? Então, não adianta eu desenvolver algo que ele nem sabe direito como usar, né? E introduzir isso aos poucos. Então, a gente vê que realmente é um processo,
né? A gente estava falando aqui sobre a escola do futuro, eu queria só citar um exemplo de um parceiro, né, que começou a usar a aula invertida, né? Depois de algumas semanas, alguns pais começaram a bater na porta da escola reclamando, poxa, por que eu vou continuar pagando a mensalidade do meu filho se ele está estudando em casa através de um vídeo, né? Então não faz sentido eu pagar a escola para mandar meu filho aí. Então é esse tipo de paradigma que a gente lida, não são só os professores, né? Mas também todos os personagens e principalmente os pais que estão envolvidos nesse processo não parecem estar preparados para essa mudança tão abrupta. Pois é, o ser humano ele é avesso a mudanças e realmente precisa de um time para entender. Eu vou trazer a discussão de volta aqui para o estúdio, Eduardo, mas já eu vou querer que você traga mais detalhes sobre a atuação recente da GIC, né? A Ana que estava com o dedinho levantado aqui, queria falar, Ana. Eu queria falar sobre avaliação, eu vou misturar então tecnologia com avaliação. Vamos fazer um parênteses. Mas a verdade é que a gente precisa inovar na avaliação. E a grande inovação tem que ser no propósito dela. Hoje a gente avalia para aprovar ou reprovar. A avaliação é para garantir que todos aprendam. Então não pode ser no final do bimestre, no final do ano, que você vai dizer que ele aprendeu ou não aprendeu. Você tem que todo dia saber se aquele conteúdo que foi trabalhado, se aquelas competências que foram trabalhadas foram incorporadas ou não. E a tecnologia ajuda nisso, porque com essas plataformas adaptativas você consegue ir identificando dia a dia o que o aluno aprendeu, o que não aprendeu, quem é que está vindo e sabe fração, quem não sabe fração. Né? Utilizando jogos. Com jogos de uma maneira interessante que ele não se sente avaliado, analisado, testado. Ele simplesmente está ali exercitando o aprendizado e a gente consegue identificar em que nível esse aprendizado já chegou e o que a gente precisa oferecer de mais elementos para que ele consiga avançar. Né? Coisa mais triste é você ver uma sala de aula em que o professor começa dando aula para 50 e ele termina dando aula para 10, porque os outros 40 já se perderam no caminho. E é a avaliação que garante que os outros não se percam. Pois é, pegando carona no seu ponto de vista, Ana, trazer a opinião do Antônio e da Edilene, nós temos no Brasil hoje a prova do Enem, né, um dos nossos principais processos de acesso ao ensino superior, baseado justamente nesse tipo de conduta, onde o aluno tem que saber fazer a prova e estudar para a prova. Mas, nesse momento, Antônio e Edilene, pegando a opinião de vocês, é o processo que nós temos consolidado, com muitas críticas a respeito e com muitos ajustes a se fazer. Como é que vocês interpretam esse tipo de provocação que a Ana trouxe sobre avaliação, já falando do poder público? Eu disse muito bem, a avaliação é durante o processo, ela só tem significado se for para a gente parar, olhar e redefinir o percurso. E a criança ela faz isso muito bem. A autoavaliação ela tem que estar sempre presente também. Esse olhar crítico sobre o que se fez, o que é possível fazer e quais foram as dificuldades e como pedir ajuda, ela tem que se dar o tempo todo. E não só por uma figura, o professor e a criança, mas sim por todos. Promover um debate, né, no espaço educativo onde as pessoas possam dizer por que está bom, por que não está, o que pode melhorar. Um falar do outro de maneira solidária, de maneira afetuosa, do que pode ser ajudado, do que precisa de ajuda. Essa promoção é fundamental. Resumir a avaliação numa prova bimestral ou em notas é algo assim surreal para a nossa sociedade. Ela não tem significado nenhum. Antônio, o acesso ao ensino superior nessa perspectiva de avaliação constante, não só de forma anual, que pontos você pode trazer para essa discussão? Na verdade, toda vez que nós vamos discutir a questão da avaliação, nós temos uma situação de desigualdade muito grande no país, né? Então, por exemplo, os jovens que estão nas redes públicas, eles têm níveis de desigualdade também profundos ali dentro. Então, as avaliações que são colocadas hoje para os jovens são duas avaliações. Uma é a avaliação interna, que é essa processual que a Ana colocou aqui, que a escola precisa identificar as dificuldades do jovem. Tem uma outra avaliação, que é aquela avaliação externa, onde as próprias redes, os sistemas avaliam, né, como está o trabalho, o estado da arte, da educação na sua rede. E existe a avaliação que é o Enem, que embora seja para o aluno, ela acaba criando um ranking de escolas. Ela hoje é uma prova que avalia o aluno, mas também é uma prova de acesso à universidade. Ela, hoje, me parece que ela tem
finalidades contraditórias e por isso talvez ela crie uma dificuldade muito grande para os jovens se posicionar naquela prova. É uma prova muito densa, né? E talvez hoje ela esteja representando aquilo que existe de pior na educação do país, que é um ensino médio igual para todo mundo, que não funciona em lugar nenhum do planeta, mas o Brasil ele insistiu em fazer um ensino médio dessa forma. E aí o que nós temos é uma prova enorme, né, onde todos precisam chegar naquele patamar. Quer dizer, o ideal não seria esse, né? O ideal é que nós pudéssemos ter caminhos diversos para que a juventude pudesse escolher e o Enem se adaptasse a essa possibilidade de caminhos diversos. Não é isso que nós temos hoje. Então, eu vejo que o Enem hoje é uma prova que é um peso para a juventude muito grande, porque o jovem ele se dá conta que no final do ensino médio, da educação básica, ele tem que guardar todos aqueles conteúdos para chegar a uma universidade. E pesquisa recente feita pela Unicarioca aqui no Rio de Janeiro mostra que quase 40% dos jovens ainda não começaram a se preparar para o Enem. Olha a lógica do pensamento, começar a se preparar no início do segundo semestre para uma prova que vem aí em meados de outubro e novembro. Deixa eu trazer de novo o Eduardo Bom Tempo para a conversa. Eduardo, queria que você trouxesse aí para nós algumas práticas da GIC recentes, né? Cada escola particular que adquire o GIC banca uma escola pública com o mesmo sistema. Queria que você falasse um pouquinho dessa proposta nos últimos tempos. Eu acho que assim, isso vem como missão da GIC desde o início, né? Então, a gente criou... A GIC é uma empresa, mas que tem uma finalidade de impacto social muito forte, então isso sempre andou em conjunto, né? Ter um negócio, mas ao mesmo tempo fazer o bem. A gente decidiu que não ia escolher um ou outro, né? E acho que a forma que hoje a gente tem impactado as escolas, tanto públicas quanto privadas, são através de dois caminhos, né? A Ana comentou um pouco sobre o caminho de avaliação e eu acho que isso tem ficado cada vez mais enraizado culturalmente aqui no Brasil. Então, as escolas sentem a necessidade de uma avaliação externa, de uma avaliação constante e hoje a tecnologia permite que isso seja feito em tempo real. Então, a gente tem inúmeras escolas que têm essa prática de entender efetivamente, individualmente, cada aluno, como cada um está no fluxo programático da escola e oferecer soluções, né, de forma personalizada para esses alunos ao longo do processo, né? Não esperar o final do ano para colocar esse aluno em recuperação, mas adotar práticas de reforço escolar contínuas, dado avaliações que são feitas durante o processo de aprendizagem. Então, acho que isso a gente tem feito com inúmeros parceiros particulares e públicos no Brasil, além de uma solução de preparação para o Enem. Então, sem dúvida, tem muita discussão se o Enem é válido da forma que é ou não, mas o que a gente faz aqui é, de alguma forma, tentar tornar esse processo menos doloroso para o aluno, né? O aluno chegar no começo do segundo semestre e ter que estudar todo o ensino médio em pouco mais de 3 meses é algo irreal, né? Então a gente tenta, através de tecnologia, tornar o caminho desse aluno o mais eficiente possível. Um pouco mais agradável, né? Exatamente. Então, conseguindo fazer um diagnóstico de tudo aquilo que ele já tem como domínio, né? E criar planos de estudos que são personalizados com base nos objetivos que ele tem, na faculdade que ele quer entrar, dando eficiência para um processo que, sem dúvida, é bastante doloroso para o aluno. Então, a gente tem buscado atuar dessa forma, tanto com escolas quanto diretamente com os alunos. Tá legal, Eduardo. Obrigado aí pela sua participação no programa de hoje. Sucesso aí nos projetos e parcerias voltados para atividades inovadoras e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Grande abraço a todos. Antes de rodar um outro trechinho aqui da série, queria já agradecer vocês, gente. Eu vou pedir para a gente rodar novamente, Pierre, um trechinho da série Destino Educação Escolas Inovadoras, que estreia nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, às 9 da noite, no Futura. Desconstrua sua ideia de escola, esteja aberto a novas experiências de ensino. Destino Educação, Escolas Inovadoras, dia 1º de setembro, 9 da noite.
Tá aí, queria agradecer a presença de Ana Penido, nosso tempo está chegando ao fim, mas muito obrigado pela participação, até uma próxima oportunidade, Ana. Uma delícia, muito bom ver que a gente tem mais gente aqui no estúdio, certamente assistindo o programa, que está interessado em tornar essa educação mais significativa para os alunos, né? Eu acho que tem muitas experiências bacanas nessa série que vão ser realmente inspiradoras. Mais informações sobre o Instituto Inspirare em inspirare.org.br, está aí na tela para vocês, página oficial do Instituto e uma série de ações associadas às práticas sobre inovação. Edilene Morikawa, obrigado pela presença, sucesso no Projeto Âncora, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi uma felicidade muito grande participar desse programa e poder compartilhar, né, com tantas pessoas um pouquinho do que a gente faz. E a educação precisa disso, né, somar, então precisamos conversar sobre o que a gente faz, novas possibilidades e criar novos caminhos. Antônio Neto, representando o CONSED, Conselho Nacional de Secretários de Educação, de olho na coisa pública. Muito obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade, Antônio. Nós agradecemos e fazemos um convite também ao canal Futura. Se quiser acompanhar, o CONSED, junto com o MEC, irá desenvolver uma série de seminários para discutir modelos de ensino médio. A ideia é construir uma discussão sobre modelos inovadores para o ensino médio para serem implantados no país como um todo. Hoje falta uma conceituação do que é o ensino médio e o CONSED está trazendo essa responsabilidade e quer levar para a sociedade uma discussão clara disso. E estamos aí para trabalhar pelo ensino médio. Qual é o serviço? Quando é que acontece? Onde? Nós estamos ainda organizando essa agenda com o MEC. Para setembro, outubro, a gente já vai começar a soltar essa compromisso informação. feito, estaremos juntos aí para registrar mais esse debate. Uma última dica para vocês, uma oportunidade de discutir a inovação e experiências internacionais na área de educação. É o 3º Seminário Internacional que acontecerá em Inhotim, em Minas Gerais, nos dias 1º, 2 e 3 de setembro, inclusive com a participação do professor José Pacheco. O evento reunirá profissionais do Brasil, Alemanha, Argentina e Portugal, com a proposta de discutir formas de ressignificação de espaços, identidades e relações nas escolas. Então, para você que está buscando algum ambiente de debate sobre educação, aproveite esse evento que vai acontecer em Inhotim nos dias 1º, 2 e 3 de setembro. O Sala Debate de hoje fica por aqui, deixando a dica e o convite para você conferir todos os 12 episódios da série Destino Educação, Escolas Inovadoras, que estreia agora, dia 1º de setembro, às 9 da noite, aqui na tela do Futura. Um beijo e até a próxima.